Muito bem, seja bem-vindo ao Café com Teologia. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe, divulgue, nos ajude. Nós buscamos aqui apresentar uma teologia saudável para aprimorar o seu conhecimento e a sua fé. No nosso vídeo de hoje, nós vamos trazer a seguinte temática: o cristão pode ser cremado? Logo após a nossa vinheta. Pois então, eis a questão: o cristão pode ou não pode ser cremado? Como que a Bíblia vê essa situação? A verdade é que a Bíblia não traz essa situação de uma forma muito amistosa. Algumas vezes que nós vamos ver a questão da cremação, nós vamos ver como parte do juízo de Deus. Por exemplo, se nós pegarmos Josué, capítulo 7 e o verso 25, nós vamos ver ali, Josué recém tinha conquistado a cidade de Jericó. Deus havia determinado a seguinte ordem: que dos despojos de Jericó não se pegassem nada, para que não trouxesse maldição para dentro do arraial, para dentro das tribos. E uma família, a família de Acã, pegou dos despojos de guerra, pegou alguma coisa de prata e ouro e escondeu na sua tenda. Logo, quando Josué manda os seus exércitos para tentar tomar a cidade de Ai, eles são derrotados pelos moradores de Ai. Josué fica muito consternado, busca a direção de Deus e Deus o avisa: olha, tem alguém que trouxe maldição para dentro do arraial, para dentro da tribo de Israel. Alguém trouxe aí alguma coisa que não deveria ter pego. Josué então manda chamar, descobre que é Acã, e Acã então acaba dizendo que ele pegou peças de prata e peças de ouro. E aí o que acontece com Acã e toda a sua família? Nós vamos ver Josué capítulo 7 e verso 25. Vai dizer assim: e disse o Josué: porque nos turbasse, o Senhor te turbará a ti neste dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Então nós vemos aqui que ele e a sua família foram queimados vivos, né? Nós temos então aqui a cremação como parte do juízo de Deus. Também nós vamos ter, fazendo um contraponto, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 2 e verso 4, agora o rei Davi elogiando uma situação de cremação. Quando nós pegamos a história ali da morte de Saul, quando Saul é vencido pelos filisteus, ele foi ferido em batalha, ele comete suicídio, se lança sobre a sua espada, e nessa batalha morre Saul e os seus 3 filhos. Os filisteus cortam a cabeça de Saul, pegam o seu corpo e penduram nas muralhas da cidade, como um troféu de guerra, certo? E ali os valentes de Saul, eles vão lá e roubam o corpo de Saul e o corpo de seus filhos que estavam expostos nessa muralha, queimam os corpos, ou seja, fazem a cremação, pegam os ossos deles e os enterram. E essa atitude é louvável pelo rei Davi. Vamos ver em 2 Samuel, capítulo 2 e verso 4 ao verso 6. Vai dizer assim: então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso senhor, a Saul, e o sepultasse. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade,
e também eu vos farei esse bem, porquanto fizestes isso. Então nós vamos ver aqui que Davi, ele elogia a ação dos valentes de Saul, que retiraram o corpo da muralha, estava sendo ultrajado, humilhado ali, fazem a cremação e depois enterram os ossos. Mas então, o cristão pode ou não pode ser cremado? Na verdade, a Bíblia, ela não condena, mas ela também não aprova a cremação. Nós não temos base bíblica para dizer que essa prática é condenada e também não temos base bíblica para dizer que essa prática é aprovada. Pelo contrário, o que nós temos na palavra de Deus é inúmeras citações falando sobre o costume do sepultamento. Nós vemos que o próprio Jesus foi sepultado, nós vemos que os grandes heróis todos foram sepultados, Abraão foi sepultado, o próprio José foi sepultado. Então nós temos a grande maioria da narrativa bíblica falando sobre sepultamento. Mas por que essa problemática vem à tona? Existia por algum tempo o pensamento de que se os corpos fossem cremados, eles se perderiam no momento da ressurreição dos corpos. Pois bem, isto não é uma verdade, por quê? Senão, como que ficariam os nossos irmãos, os primeiros cristãos, que foram queimados ali no grande incêndio de Roma? Como ficariam todos os mártires que morreram queimados, né? Então, a cremação, na verdade, nada mais é do que o adiantar o processo de decomposição do corpo. Porque, na verdade, quando nós sepultamos o corpo, com o passar do tempo, devido ao processo de decomposição, nós vamos nos tornar pó. Então, a cremação ela só adianta esse processo, certo? Mas existia esse medo, então, se na ressurreição esses corpos seriam ressurretos ou não. Então a verdade é que, indiferentemente, nós temos na palavra de Deus aí que a terra dará conta dos seus corpos, o mar dará conta dos seus corpos, o fogo dará conta dos corpos que morreram no grande dia, no dia da ressurreição dos corpos. Tá bom, meus irmãos? Então tá. Outra questão é o que realmente te motiva para uma cremação. Esse é o grande X da questão. Se o que te motiva a escolher ou optar por uma cremação é algo que vá fazer uma negação da fé, uma negação da ressurreição, uma negação do cristianismo, aí isso é muito perigoso, certo? Mas, caso contrário, não se preocupa, sempre é melhor nós ficarmos com o que a Bíblia nos ensina, sempre é melhor nós ficarmos como a maioria dos exemplos praticados na Bíblia, que é o sepultamento. Mas não se preocupa, não turbe o vosso coração se assim acontecer. Eu mesmo tenho familiares que morreram em decorrência do incêndio. Quantos santos, quantos cristãos, quantas pessoas perderam as suas vidas em incêndios, em fábricas, em casas, né? E por isso seus corpos não serão ressurretos naquele dia? É claro que não. Deus é muito maior do que isso, meus irmãos. Então eu espero nesse vídeo ter desmistificado um pouquinho aí sobre essa questão da cremação. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.